e como o Marcos, né? Roberta, o seu áudio ele está falhando um pouco. Ai, desculpa, eu estava no desativado. Tá Beleza, obrigado. ouvindo melhor agora? Obrigada. Agora sim, agora sim. Bom, então vamos lá. Meu nome é Roberta Said, eu sou engenheira mecânica, já trabalho há 6 anos na Sparexarco Brasil como especialista de troca térmica e tenho 12 anos de experiência aí na área de transferência de energia. Então, antes de tudo, nós da Sparexarco temos uma cultura de segurança, né, bem forte, então todas as nossas reuniões, apresentações, nós começamos com um momento de segurança. E hoje eu queria trazer aqui um tema, né, que está bem latente, a questão dessa pandemia, que estamos todos presos dentro de casa, né, mais tempo dentro de casa, um alerta que atendimentos ambulatoriais para acidentes domésticos crescem 303%, envolvendo crianças e adolescentes de 0 a 15 anos. Então, as principais causas são queimaduras, quedas, cortes causados por instrumentos de cozinha, pois muitos agora estão se aventurando na cozinha também, né? E ingestão de produtos químicos. Então, quais os cuidados que a gente pode ter em casa? Cabo de panela sempre para o interior do fogão, para evitar, né, que esbarre, derrube fluido quente, né, uma água fervendo e tal. Produtos de limpeza sempre guardar em algum local apropriado, fechado e longe do alcance, né, de crianças e animais, pois muitos produtos têm uma cor bem chamativa, né, que criança adora cores gritantes, né, então aquilo acaba atraindo também. Então, se deixar fora do alcance, a gente evita aí qualquer ingestão acidental. E atenção também ao manuseio de álcool em gel e qualquer outro líquido para desinfecção das mãos. Não vá acender a churrasqueira, né, passando álcool gel na mão, porque evitar aí qualquer tipo de queimadura. E também atenção à utilização de bancos e cadeiras para acesso a locais mais altos, né? Então, pega aquele primeiro que está mais fácil para alcançar a prateleira lá de cima e acaba virando, caindo, e querendo ou não, por menor que seja o banco, qualquer queda é uma queda e pode ter aí uma consequência mais grave. Tá? Então, vamos todos ficar em casa, né, sempre que possível, e tomando todas as precauções possíveis para evitar aí qualquer dano à nossa saúde. Falando um pouquinho sobre o nosso grupo, a Sparexarco é uma das empresas, né? Então, no nosso grupo nós temos a Chromalox, a ITER, Watson Marlon e a Gestra. Temos presença global em 62 sites, né, com 7.250 colaboradores, 15 fábricas e mais de 1.600 engenheiros de aplicação e vendas em campo. E no Brasil, somos em 9 filiais, com 50 engenheiros de campo, atendendo todo o território nacional. Então, provavelmente, temos aí alguém pertinho de você. Nos orgulhamos também de ser mais do que um fornecedor de produtos. Então, temos também produtos, né, sistemas turnkey, soluções, assistência técnica, auditoria energética, né, na planta, treinamentos, que um exemplo é o que estamos fazendo agora, e também auxílio, né, e gerenciamento de projetos. Então, para o que for preciso, a Sparexarco é um grande aliado aí de vocês. Okay? Hoje nós vamos falar de boas práticas em sistemas de aquecimento. É um tema bem extenso, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando para vocês, né, sobre esses sistemas, troca térmica, né, os tipos de aplicação que a gente tem, mas infelizmente o tempo aí é meio limitado. Então, a gente vai abordar aí um pouquinho da teoria, né, de troca térmica e falar sobre os componentes principais, né, o que a gente pode fazer na nossa solução
para que tenha uma melhor performance, maior vida útil e também garantia de produtividade, porque a gente sempre foca no objetivo final, que é uma produção eficiente, um consumo eficiente de vapor. Ok? Então, vamos lá. Antes de falar da solução em si, para a gente determinar qual é o melhor sistema de aquecimento para aquele determinado processo, a gente precisa entender qual é o tipo, né, do nosso processo. Então, nesse webinar, a gente vai focar em sistemas de aquecimento indireto, considerando o vapor saturado como fonte de energia. Então, o aquecimento indireto é aquele onde não temos uma mistura de fluidos. Então, o vapor irá fornecer energia para um outro fluido de processo sem que eles se misturem. Tá? E a identificação desse tipo é fundamental para que o sistema seja especificado corretamente. Não fique um sistema subdimensionado e nem um sistema superdimensionado. Tá? Ele fique realmente ajustado para aquela condição de processo, né, para aquela situação operacional e para aquela aplicação. Um dos processos, né, que a gente tem como principal é um processo chamado contínuo. Nesse processo contínuo, a gente tem uma característica de que todo o aquecimento é feito de uma vez só, num primeiro passe, né, dentro do trocador de calor. Então, nesse caso aqui, né, é um exemplo, a gente teria uma alimentação de água fria contínua e eu aqueceria de uma vez só, né, para os 80 graus para alimentar um processo que está consumindo essa água de uma vez só. Que é diferente de um processo de batelada, ou também chamado de um processo de recirculação, né, ou o BET, onde a gente tem um volume, né, aqui, no caso é água, mas um volume do fluido, ele pode estar num tanque ou pode estar contido dentro de um anel de recirculação, mas é um volume que eu vou ficar recirculando pelo meu sistema até que seja atingido a minha temperatura final. Então, eu tenho um tempo para que isso ocorra. E esse tempo pode ser meia hora, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. Então, essa variação do tempo que vai mandar na carga térmica do meu sistema, né? No dimensional de todos esses componentes aqui que compõem o sistema de aquecimento. E só depois que eu atingir a temperatura de toda essa massa que eu vou consumir essa massa no meu processo. Tá? Então, no final das contas, eu vou usar, né, a água a 80 graus. Só que a forma como é feito o aquecimento, né, nesses dois sistemas é diferente. Então, eu preciso levar em conta essas características para poder dimensionar corretamente o trocador, para poder definir qual é a vazão de bomba necessária, para identificar qual vai ser o diâmetro nominal, né, da minha linha de vapor, quanto que eu vou consumir de vapor por hora para fazer esse aquecimento, para ver também se vai ter esse vapor disponível na caldeira. Então, a identificação do tipo e o levantamento dos dados de processo tem que ser levado realmente com muita atenção, porque eles que vão interferir diretamente no tamanho, né, da solução que a gente vai apresentar e também no investimento que vai ser feito para aquele sistema. Okay? Então, mas quanto de energia que eu vou precisar para fazer o aquecimento do meu processo? Como que eu faço esse cálculo? Então, em todos os sistemas de aquecimento, a gente tem um fluxo de energia, não só no indireto, mas como uma injeção direta de vapor ou resistência, a gente tem uma transferência de energia de uma fonte de calor e um fluido frio que vai absorver essa energia cedida. No nosso caso, a fonte de calor é o vapor saturado e que ele vai ceder, né, o calor dele para o outro fluido. Então, o fluido vai absorver a energia cedida para aumentar a sua temperatura. Então, antes de calcular quanto de vapor eu vou considerar, eu preciso entender
quanto de energia o meu processo vai necessitar, que é a chamada carga térmica. Então, em um processo contínuo, né, onde eu tenho ali a vazão e um diferencial de temperatura, a minha carga térmica ou calor trocado, existem diversos termos, né, para essa informação, por isso que eu coloquei aqui um pouquinho de cada para a gente se familiarizar com os termos, tá? Então, ele é diretamente proporcional à vazão em massa, tá? E ao diferencial de temperatura. Essa informação de calor específico é inerente ao fluido, então, no caso da água, o calor específico é 1 quilocaloria por quilograma grau Celsius, ou seja, é a capacidade daquele fluido em absorver energia de acordo, né, por quilograma e por grau Celsius que eu vou aumentar na temperatura. Então, esse valor vai alterar de acordo com o fluido que eu vou utilizar. Se for um óleo, esse valor já vai ser diferente de 1, porque 1 é o da água. Tá? E o diferencial de temperatura. Então, não é, no nosso exemplo, a nossa temperatura inicial era 25 e a final era 80. Então, aqui eu preciso fazer a conta de 80 menos 25. Então, o meu diferencial de temperatura é de 55 graus. Okay? Já no processo de batelada, a informação daqui da vazão em massa, eu vou transformá-la em massa, né, ou seja, o volume daquele tanque em quilograma, e dividido por um tempo de aquecimento, porque é uma massa estática que vai demorar um determinado tempo para ser aquecida até uma temperatura final. Então, esse tempo, né, se a gente avaliar aqui a fórmula, quanto maior for o tempo, menor vai ser a minha carga térmica por hora, porque eu vou diluir essa energia ao longo do tempo. Mas é importante entender que a energia para aquecer uma determinada massa de uma temperatura inicial para outra é uma só, ela vai ser a mesma. A questão é que com o tempo eu consigo realmente diluir, né, no maior intervalo, e aí eu tenho um consumo por hora de energia menor, mas no total eu vou precisar ter disponível toda essa energia aqui calculada. Tá? Então, somente por essa diferença a gente já consegue ver que eu posso ter para o mesmo objetivo, né, para o mesmo temperatura final, né, de aquecimento, a mesma vazão de água, energias por hora diferentes e, consequentemente, os sistemas vão ser diferentes. Então, se eu tenho um sistema que eu posso aquecê-lo em 3 horas, o meu sistema de aquecimento, ele vai ser, teoricamente, 1/3 do tamanho do que se eu fosse aquecer ele de uma vez só, como um processo contínuo. Tá? E o inverso também precisa ser considerado. Eu não posso calcular um sistema como uma batelada, sendo que o processo vai ser contínuo, porque senão pode faltar área de troca e pode faltar eficiência naquele sistema. Por isso é tão importante a gente ter bem definido como que é o processo, qual é a demanda, qual que é o pico, qual que é o ponto crítico, tá? Porque o sistema ele tem que abranger tanto um aquecimento inicial como uma operação de regime, que vai ser mais suave. Então, a gente precisa avaliar todas as situações para que esse sistema não deixe você na mão em nenhum momento, né, da operação. Tá? E já o vapor saturado, né, ele é amplamente utilizado na indústria para aquecimento, exatamente por ele conseguir carregar um volume de energia muito alto comparado com outros fluidos, que é o chamado calor latente. O calor latente é a energia que o vapor absorveu ao se transformar de água, né, o estado líquido, estado físico líquido, para gás, né, para o estado de vapor saturado. Então, essa energia que ele absorveu para se tornar vapor, o vapor vai liberar para voltar a ser condensado. Então, para que efeito de cálculo, eu vou considerar que
Q1, ou seja, a energia que a gente calculou de processo, vai ser igual à energia que eu vou ter que tirar do vapor, tá? Mas para a gente conseguir calcular, né? Porque cada sistema vai ter uma perda, né? Por radiação, né? Por pequenas interferências, mas que não chega a 1%. Então, a gente consegue fazer esse cálculo direto. Então, temos aqui a fórmula para o cálculo, né, da vazão de vapor. Então, esse Q2 é o calor que a gente calculou do processo, ou seja, a energia que o meu processo vai demandar. E aqui o MV vai ser a vazão em massa de vapor que eu vou calcular. O HG é o calor latente do vapor. Essa informação a gente pode tirar diretamente da tabela de vapor. Acho que a gente já teve aqui alguns webinários, né, falando sobre a geração de vapor saturado, características. Então, no nosso site, a gente tem essa tabela de vapor para disponibilizar, né, para consultas, e é diretamente proporcional à pressão do vapor saturado. Então, dependendo da pressão que você tem na linha, você consegue saber a que temperatura que o vapor está e qual que é o calor latente contido nele que ele vai liberar para o meu fluido a ser aquecido. E eu também preciso levar em conta o título do vapor, né? O título é a qualidade desse vapor, ou seja, quanto de água eu tenho na minha mistura, vapor saturado e água. Porque o vapor saturado, conforme a gente vai transformando, né, a água em vapor, a gente tem ali uma estabilidade na temperatura, né, em função da pressão, só que eu vou transformando a parcela de água até que eu saia de 100% água para 100% vapor. Só que ao longo do processo, eu vou alterando, né, esse percentual. Então, no começo do aquecimento, eu tenho 20% de vapor, 80% água, e já no final, eu tenho 80% de vapor e 20% é água, que está em forma de gotículas, né? É umidade que está ali naquele vapor saturado. Hoje, o título do vapor que é gerado na indústria, eu acredito que varia aí de 75% a 85%, 90%. Então, essa água contida no vapor, ela, de certa forma, ela não tem calor latente para ceder. Então, ela realmente prejudica, né, a troca de energia, porque ela não tem tanta energia para ceder. Então, de todo aquele volume de vapor, eu só posso considerar responsável pelo calor latente o quanto que é realmente vapor, que seja os 80% de vapor saturado. Então, eu preciso levar isso em consideração, porque eu vou ter que compensar essa massa de água colocando mais vapor. Então, quanto menor o título, né, ou seja, quanto mais umidade eu tenho no vapor, maior vai ser o meu consumo de vapor para fazer aquele processo, para atender aquelas condições de aquecimento. Lembrando que esse consumo de vapor, ele não é determinado pela solução que nós iremos, né, ofertar, ou a solução que não só a Spirex, mas qualquer outro fornecedor, né? Não é o processo, não é o sistema em si que determina quanto de vapor você vai consumir, mas sim é a demanda do processo. Por isso que a gente faz esse cálculo igualando as cargas térmicas, porque com isso a gente consegue ver se a planta tem vapor disponível suficiente para fazer esse aquecimento, né? Ou então se tem como a gente otimizar, né, esse aquecimento, consumindo menos vapor, se existem algumas alterações até permissíveis pelo processo, para que a gente possa reduzir esse consumo de vapor. Mas é uma informação diretamente vinculada ao processo e o sistema de aquecimento vai ser dimensionado para atender a essas condições. Tá? Então, alguns sistemas de aquecimento, eles podem apresentar algumas variações de consumo, né, entre si, em função de alguns fatores de segurança que foram considerados, ou até mesmo um superdimensionamento, né,
ou então alguma consideração de subresfriamento de condensado, a gente vai ver mais para frente. Mas esse cálculo que a gente faz é como se fosse uma vazão nominal que a gente vai precisar. E aí, conforme as oscilações do processo também, você vai variar um pouquinho esse consumo real, mas vai ficar sempre em torno daquilo que a gente vai calcular. Partindo, então, para os componentes. Vamos falar primeiro sobre o trocador de calor. Então, o trocador de calor é o componente principal de um sistema de aquecimento, pois é nele que vai ocorrer essa transferência de energia. Se eu não tiver o trocador, né, eu não tenho como trocar calor indiretamente sem misturar os fluidos. Então, eu digo que ele é o coração realmente do sistema. Hoje nós temos diversos tipos de trocadores, né, que são encontrados no mercado. E cada qual tem a sua característica, a sua particularidade, mas a gente vai dimensioná-lo, né, conforme a aplicação e de acordo com a carga térmica calculada, ou seja, com os dados de processo. Independente se é um trocador de 20, 30 placas, se ele vai atender o objetivo, a gente vai dimensionar para isso. Então, o trocador de calor a placas é um equipamento de alta eficiência, né? Pois temos algumas placas, algumas não, todas as placas são corrugadas, e dessa forma eu consigo otimizar a área de troca. Então, eu tenho mais área de troca num metro quadrado mais compacta, né? Então, comparado com um casco-tubo convencional, ele chega a ser até 10 vezes menor do que um equipamento, né, padrão aí do casco-tubo. Então, ele realmente tem uma pegada, né, bem menor, ele realmente é super compacto e extremamente eficiente. Então, nele a gente consegue aproximações de temperatura muito grande e altas vazões, né? Então, a complexidade dele é bem alta, é bem interessante, e alto range de capacidade. Então, desde vazões bem pequenas até 500 metros cúbicos, a gente tem aí um range de diâmetros e de modelos que atende a todos os tipos de aplicação e capacidades, tá? Então, todas as partes molhadas são em aço inox. Ele também permite ampliação e 100% de recondicionamento, por ele poder ser desmontado e você acessar 100% da área de troca para fazer uma limpeza, ou até mesmo trocar as placas por placas novas, e aí o seu equipamento volta a ser novo, tá? Recondicionado à condição inicial, o que não acontece, né, nos trocadores tubulares aí, convencionais, onde a gente só vai tamponando os tubos até que seja necessária a troca do equipamento. Temos também o trocador casco-serpentina, onde o fluxo de vapor passa pela serpentina do equipamento. Então, esse movimento, né, a serpentina, né, ela acaba atuando como uma mola. Então, ela consegue absorver melhor qualquer impacto, né, pelo acúmulo de condensado dentro do equipamento. É um equipamento robusto, então a gente consegue trabalhar com maiores pressões de vapor e de água. Então, ele não tem gachetas, né, ele é 100% soldado. Permite um subresfriamento do condensado, então a gente aproveita não só o calor latente do vapor, como uma parte do calor sensível do condensado. Eu consigo utilizar vapor sem redução de pressão, então eu posso trazer o vapor direto da caldeira, né, para fazer o aquecimento. Então, eu vou ter o vapor a alta temperatura e também o subresfriamento do condensado. Então, também vou minimizar as perdas pela reevaporação do condensado, exatamente por ele sair um pouco mais frio. E o trocador de calor casco-tubo corrugado. Então, é um casco-tubo, porém, os tubos em si, ele tem uma corrugação que acaba aumentando a turbulência
né, de escoamento, e com isso, com maior turbulência, eu consigo aumentar a minha taxa de transferência de calor através pela minha área de troca. Então, ele acaba sendo o equipamento realmente mais eficiente. Também é robusto, a gente consegue trabalhar aí com vapor até 10, 11 quilos de pressão. 100% em aço inox, né, sem partes móveis também. Possui um fole de expansão térmica para absorver aí, dilatações, né, em função da alta temperatura. E ele é um passe reto, então a gente consegue instalar ele em linha na tubulação de água. Tá? Ele entra de um lado e já sai pelo outro. Então, ele é uma instalação em linha, como se fosse realmente um trecho da tubulação. E é um equipamento que gera baixíssima perda de carga no sistema de água, tanto de água como de vapor. Então, a interferência dele no sistema de bombeamento realmente bem mínima, não chega aí a 0,3 quilos por quilograma-força por centímetro quadrado de perda de carga na linha de água. Então, quais são os fatores que vão impactar na especificação e dimensionamento do trocador? A vazão de vapor saturado demandada pelo processo, assim como a pressão do vapor. Se a gente olhar a tabela de vapor saturado, a gente tem que o volume específico, ou seja, o volume ocupado por uma massa de vapor, conforme eu reduzo a pressão, eu aumento esse volume específico. Então, eu vou demandar mais volume interno no meu equipamento para poder escoar o vapor numa velocidade adequada, para que eu não tenha problemas de trepidação, né, vibração, e até mesmo a erosão, né, furo da área de troca. Então, quanto menor a pressão, maior vai ser o meu equipamento em função do volume específico, né, ocupado pelo vapor naquela determinada pressão. Consequentemente, a vazão de água, quanto maior a vazão, maior vai ter que ser o equipamento. E o diferencial de temperatura. Então, se eu quero aquecer, no nosso exemplo, 55 graus, eu vou precisar de uma determinada área de troca. Agora, se o meu delta de aquecimento for de 70 graus, eu vou demandar uma área de troca maior. Eu vou precisar reter o meu fluido dentro do meu trocador por mais tempo, exatamente para conseguir chegar nessa temperatura, porque o caminho do aquecimento vai ser maior. E já a via inversa também é válida, né? Se o meu diferencial de temperatura for apenas 20 graus, eu não preciso de um trocador com uma área de troca muito grande. Eu posso especificar sistemas realmente bem menores, que aí rapidamente ele vai aquecer, né, esses 20 graus de diferencial. Então, o diferencial ele vai mandar no comprimento térmico do equipamento, seja no comprimento de placa, número de placas, né, no caso do trocador a placas, e também o comprimento do trocador casco-tubo. Então, é uma informação que impacta e muito na especificação do trocador. E a perda de pressão admissível no circuito da água ou do fluido industrial. Tá? Então, a turbulência é favorável para a transferência de energia. Então, quanto maior turbulento o escoamento for, menor vai ser a minha espessura, né, de película, né, das superfícies, e eu tenho uma melhor distribuição da velocidade ao longo dos canais, ao longo dos tubos que eu vou fazer a troca. Só que o preço que eu pago pela turbulência e pelo aumento da eficiência é uma perda de energia. Então, é realmente perda de pressão que eu vou ter que repor em algum sistema de bombeamento, ou então, se o sistema admitir essa pressão, essa perda, ok. Mas é algo que eu preciso levar em conta. Porque, por exemplo, no trocador a placas, eu posso ter trocadores que chegam até 1 quilo de perda de carga. Então, 1 quilo pode impactar se a minha água ela é alimentada por uma ação da gravidade, somente pela altura da caixa d'água. Eu não posso ter um equipamento com uma perda de carga muito alta. Então, por mais que essa informação não impacte no cálculo da carga térmica, ela vai impactar no cálculo, na especificação do trocador. Porque pode ser que eu
precise dimensionar um trocador que já tem área de troca, mas eu preciso adicionar volume interno para reduzir essa perda de energia. Então, consequentemente, eu tenho um equipamento maior. Tá? Ele vai ter aí um excesso de área, mas eu vou atender a perda de carga do sistema. E também, se o processo vai ser especificado visando alguma ampliação futura que possa vir a ter, né? Ou então uma condição realmente muito crítica, mas que não ocorre e acaba gerando um superdimensionamento do sistema, eu vou precisar de um sistema maior, né? Então, se isso já vem solicitado, né, que é necessário manter ali em torno de 30% de excesso de área para uma possível ampliação, o sistema vai ter que ter esse excesso, né? Então, eu não posso retirar isso, deixar o sistema ajustado, porque está sendo solicitado essa área a mais. Isso, consequentemente, aumenta o tamanho do trocador. E já alguns fatores que impactam na performance do trocador e do sistema como um todo. Então, qualquer oscilação que a gente tenha na pressão de vapor que alimenta o sistema, eu posso prejudicar a minha performance. Por exemplo, eu considerei que a minha pressão de vapor é em torno de 9 quilos, mas na realidade ele chega a 6. Só que eu especifiquei o sistema para 9. E quando eu passo o vapor para 6, eu aumento o volume específico. E será que o trocador ele vai estar preparado para isso? Né? A velocidade interna vai estar ok? Então, eu tenho risco de danificar o equipamento, reduzir a sua vida útil, e aí, consequentemente, o sistema ele não vai performar pelo tempo esperado. Então, essas oscilações já seria importante a gente se preocupar no levantamento dos dados, porque aí a gente vai dimensionar o sistema para a pior condição, né? Para aquela pressão menor. Acúmulo de incrustação. Então, dependendo da qualidade da água que a gente tem, eu posso acelerar a incrustação, né? O acúmulo de sujeira na área de troca, e isso vai criando barreiras. Então, eu dificulto também a transferência de energia e, com o tempo, o equipamento pode ir perdendo a sua eficiência. Tá? Então, é importante também planejar algumas paradas para manutenção, exatamente para retirar essa sujidade e tentar retornar o equipamento para a condição inicial, né? Como se fosse um equipamento novo. Falta de vazão de vapor para atender a demanda de processo. Então, se o meu processo demanda 3.000 kWh de vapor, mas eu só tenho disponível 2.000, o trocador não vai performar do jeito que é esperado. Ele vai aquecer o tanto que vai ser possível com aquela vazão. E uma remoção não eficiente do condensado. Então, a gente vai ver mais para frente essa questão da remoção, mas se eu deixo acumular condensado dentro do equipamento mais do que deveria, né, do que a gente estava esperando, esse condensado ele vai comprometer a área de troca, e a área de troca que estava dedicada para a gente transferir o calor latente, agora eu vou transferir o calor sensível do condensado, e que a taxa de transferência é muito menor e a carga, né, o calor contido no calor sensível é muito menor também. Então, ele pode prejudicar no atingimento da temperatura final de controle. E condições de processo consideradas no projeto divergente das condições de processo real. Por isso que é realmente muito importante a gente levar a sério o levantamento dos dados de processo, tá? Porque a gente sempre tenta deixar o sistema mais otimizado, mais eficiente, né? Então, se foi informada uma vazão de água de 30 metros cúbicos, mas na realidade é 40, o sistema ele não vai performar da forma correta também. Então, qualquer alteração precisa ser levada em conta e redimensionar o sistema para ver se ele vai atender a essa nova condição ou se precisa de alguma ampliação ou alguma alteração e adequação. Tá? Falando agora sobre a alimentação de vapor, vamos falar sobre a válvula de controle de temperatura e pressão.
Então, a válvula de controle, quando ela precisa estar aliada a um transmissor de temperatura, na maioria a gente utiliza aí um PT100, uma termorresistência, e é a responsável por controlar a vazão de vapor que vai ser fornecido ao sistema, né, ao trocador de calor. Então, conforme eu vou atingindo a minha temperatura, então se eu já cheguei ali nos 80, o PT100 vai mandar sinal para a válvula, falando assim, ó, tá na hora de fechar, já cheguei na temperatura. E da mesma forma, se cair essa temperatura, vai mandar um sinal para a válvula falando, abre, deixa entrar vapor, porque caiu aqui, eu preciso repor a temperatura que caiu. Então, a válvula de controle tem um papel fundamental, porque se eu só alimento o vapor no trocador sem ter um controle disso, a minha temperatura do outro lado vai subir sem parar, né? Porque o vapor ele vai cedendo energia. Então, para que a gente tenha uma confiabilidade no processo, eu preciso de uma válvula controlando o tanto de energia que vai ser necessário naquele momento. Tá? E é por isso que a gente recomenda a utilização de uma válvula modulante, porque ela vai abrindo realmente conforme a necessidade da temperatura. Então, no início do aquecimento, onde eu tenho temperaturas mais baixas, né, da água, ela vai abrir completamente, né, ou vai abrir ali em função do percentual que a gente vai calcular. Mas a hora que estiver chegando na temperatura final, a válvula vai fechando para que eu vá tirando energia do processo e não ultrapasse muito, né? Ou não ultrapasse em nada, dependendo da precisão que a gente necessite, a temperatura de controle, o set point. A gente não recomenda uma válvula on-off, né, que só abre e fecha, exatamente por não ter esse controle mais fino, né, da vazão. Se eu abro tudo e deixo passar todo aquele vapor e de repente eu fecho tudo, eu tenho picos de muita temperatura e aí picos de queda de temperatura. Então, esse controle, né, para o processo, a gente fica tendo picos, né, altos e baixos, e a válvula de controle consegue deixar aquela onda, uma marolinha, né, com baixa oscilação. Então, você tem maior qualidade do seu processo, maior precisão. E a válvula redutora de pressão auto-operada, ela é chamada de auto-operada exatamente porque ela utiliza o próprio vapor para controlar o quanto que ela vai abrir ou fechar em função da pressão na saída, né, da válvula. Então, ela não necessita, né, de nenhuma alimentação externa, porque ela mesma consegue se ajustar. E ela também garante, né, uma estabilidade na pressão de vapor que chega na válvula de controle e que chega no trocador de calor. Então, a gente também consegue aumentar a vida útil do nosso equipamento e garante melhor performance exatamente por ter uma estabilidade e ela absorve qualquer oscilação de pressão que chegue na linha. Claro que a gente não vai colocar a válvula redutora em todos os sistemas. A gente entende que tem alguns pontos de linha que já tem uma redução de pressão, né? Então já chega essa pressão reduzida. A gente vai avaliar caso a caso quando que é conveniente a utilização dessa válvula, porém a utilização dela é muito benéfica para os nossos sistemas. Agora, falando de qualificação de vapor. A gente viu na fórmula do cálculo da massa de vapor que a umidade presente no vapor saturado, né, o título, pode prejudicar, né, a eficiência térmica, ou seja, pode consumir mais vapor sem necessidade. Além do que, né, o acúmulo de condensado, né, essa umidade, a tendência é que volte a ser uma massa de água. E aí essa massa de água presente na tubulação, né, ela pode trazer golpes, ou pode trazer até uma corrosão da tubulação. Então, também pode resultar num risco operacional para os nossos equipamentos. Para isso, a gente indica, né, a utilização de um separador de umidade, que também é um equipamento, né, mecânico, que ele tem algumas aparas que vai remover, né, o condensado de forma realmente física, né, pela densidade. Então,
as gotículas de água vão bater nessas aparas e tendem a ser drenados. E aí a gente tem um vapor saturado realmente seco. Foram feitos alguns estudos, né, existem alguns cálculos que podem ser feitos, que é possível chegar até em título de vapor em torno aí de 95% a 97%. Eu não consigo medir, né, esse título, mas é garantido que a gente consegue realmente remover, né, toda essa umidade presente, e aí toda a minha massa é vapor saturado e é o calor latente que está disponível. Assim como a utilização de um filtro. O filtro Y, ele tem uma tela, né, interna, que dependendo ali da furação, vai barrar qualquer sujeira ou particulado presente na tubulação, que pode ser resultado de corrosão de tubulação, ou alguma junta que acabou escapando, restos de solda, e que essa sujeira ela pode prejudicar o assentamento da nossa válvula de controle, né? Pode prejudicar a operação das válvulas, a precisão que a gente vai ter no controle da vazão de vapor. Então, também é um equipamento fundamental para melhorar a qualidade do vapor. Então, com esses dois equipamentos, a gente tem um vapor seco e sem particulado. Assim como as válvulas de bloqueio. Então, alguns sistemas podem demandar paradas para manutenção e aí é necessário isolar o sistema ou isolar um componente específico. Tá? Então, a válvula de bloqueio, ela tem esse papel exatamente de fecha e aí a gente consegue trabalhar com segurança naquele equipamento. Então, além de ser um bloqueio somente para parada, a gente pode usar como um alarme, né? Então, evitar algum superaquecimento, eu posso deixar uma válvula automática, né, uma shutoff ali na entrada do meu sistema de vapor, caso a minha temperatura, né, o meu processo, se eu passar de 85 graus, eu prejudico o meu lote, eu posso perder aquele lote de fabricação. Então, se eu chegar em 85, eu paro todo o sistema, eu fecho a alimentação de vapor, garantindo que eu não vou prejudicar o meu processo. Tá? Também, se eu tiver algum problema, né, de falta de energia, alguma coisa ou falta de alimentação de água, eu também posso ter um acionamento automático dessa válvula para fechar a alimentação de vapor. Então, o bloqueio, a shutoff, ela pode ser uma aliada da segurança e aumentando a confiabilidade do seu processo final, da sua fabricação. Entrando agora na drenagem, nós temos o purgador mecânico tipo boia. Então, o vapor saturado, ele, como eu comentei, ele vai liberar calor latente e vai retornar ao seu estado físico, que é o chamado condensado, mas que não deixa de ser uma massa de água. Então, quando ele não é removido corretamente do trocador de calor, ele pode comprometer a área de troca disponível para atender a carga térmica e prejudicando o desempenho, né, a eficiência do sistema. Então, o purgador tipo boia, primeiro, ele requer uma pressão diferencial para operar. Então, eu tenho a pressão interna do equipamento e eu tenho as pressões, né, as contrapressões da linha, que seja uma elevação, ou então uma pressão da linha de retorno, ou então algum outro equipamento que esteja na linha, mas eu preciso que a pressão no interior do trocador seja maior do que as contrapressões na linha de retorno de condensado. Tá? Então, é um purgador que ele tem ali uma boia mecânica e essa boia, conforme ela enche de água, ela libera a passagem do condensado. Assim que chega vapor saturado no purgador, essa boia, pela densidade, ela fecha a passagem até que se forme o condensado novamente. Então, ele evita que eu também perca vapor vivo do meu processo, né? Então, eu vou manter esse vapor com toda essa energia somente dentro do trocador de calor. Ele é super indicado para esse tipo de drenagem, exatamente por ter uma rápida resposta às oscilações de carga de processo, né? Atende altas capacidades de purga e também fornece uma descarga contínua,
Chegou condensado, tem pressão diferencial, ele abre a passagem. Chegou vapor, fecha. Então, não depende, né, ali de um resfriamento diferencial de temperatura, né, que pode retardar a ação do purgador. A ação dele é imediata e promove uma descarga realmente contínua de condensado. Agora, o que acontece quando a pressão antes do purgador fica menor ou se iguala à pressão de saída, e aí a gente não tem diferencial de pressão? Acontece um fenômeno chamado stall point. Aqui tem um videozinho onde, né, o circuito vermelho é o circuito de vapor, né, só uma representação, e eu estou aquecendo água, estou aqui, o meu purgador está atuando, né, drenando o condensado, só que chega um momento que baixa a pressão no interior e eu alago esse equipamento. Existe a possibilidade de preencher completamente o trocador de calor de condensado, quando a gente chega nesse ponto, né, de estolagem, né, do stall point. E quando que isso acontece? Quando a gente tem uma queda de pressão do vapor no interior do trocador, né, consequente de um aumento de temperatura na entrada do fluido de processo. Então, se eu calculei para aquecer 55 graus, né, como diferencial, e na verdade a minha água está chegando mais quente, o meu delta de aquecimento vai ser somente 15, a válvula de controle ela vai atuar mais fechada, liberando menos vapor. E aí, consequentemente, a pressão no interior do equipamento acaba caindo porque eu fechei a entrada, né? Então, ele vai condensando e a pressão ali dentro vai caindo. Então, eu vou ter acúmulo de condensado. Ou se eu reduzo, a mesma coisa, se eu reduzo a vazão do fluido, eu vou também reduzir a necessidade de vapor e a minha válvula vai fechando, né? E também eu tenho essa queda de pressão no interior do equipamento. Ou se eu tenho baixo set point, eu vou aquecer ali de 25 para 45. Como o vapor tem muita energia, ele rapidamente chega nos 45 graus, então eu também preciso fechar, manter minha válvula muito mais tempo fechada, né? E aí, conforme eu vou restringindo essa passagem, essa entrada de vapor, a pressão no interior do equipamento, ela realmente cai e não é mais aquela pressão que a gente calculou no começo do processo. Tá? E aí a gente tem esse ponto, ou stall point. E aí o purgador ele não consegue drenar porque não existe esse diferencial de pressão. E como que a gente pode resolver isso? Então, nós temos aí um equipamento, né, a purgobomba, ou então pode ser uma opção para altas capacidades de uma bomba de condensado aliado a um purgador de boia, que vai atuar como purgador de boia quando existe a pressão diferencial, mas ele também pode atuar como bomba de condensado quando o sistema entra no stall point. Então, é alimentado com vapor saturado e é o próprio vapor que força, né, que bombeia esse condensado aí para a linha de retorno. Então, ele não demanda, né, nenhuma alimentação elétrica, né, o próprio vapor saturado da alimentação do sistema pode ser usado como força motriz, né, para realmente purgar, expulsar esse condensado de dentro do sistema. Ele também garante uma descarga contínua do condensado e também tem uma rápida resposta às oscilações de processo, exatamente por ser algo direto. Tem pressão diferencial, ele purgou como purgador. E chegou no stall, alagou o equipamento, né? Ele vai alagar primeiro a purgobomba, e aí vai admitir o vapor o vapor motriz, que vai expulsar o condensado do equipamento. Então, o cálculo do stall point, existem alguns gráficos, né, que a gente pode utilizar, precisa ser avaliado processo a processo. Então, a gente pode fazer esse cálculo e indicar quando que é melhor utilizar esse bombeamento de condensado e qual sistema que a gente pode trabalhar com purgador de boia sem prejudicar o nosso equipamento. E falando um pouquinho sobre a automação, né, que vai ser muito mais discutido no próximo webinário, mas para que a válvula de controle opere de forma eficiente através do sinal do PT100, a gente tem que ter ali
um controlador, que vai ser o mensageiro de um para o outro. Então, ele que vai ser o intermediário. Então, é esse controlador que vai receber a resposta, o sinal do PT100, vai avaliar com o set point que o processo vai demandar e vai mandar o sinal para a válvula, falando, abre ou fecha. Né? É um controlador de automação local, ou seja, ele só vai fazer essa comunicação ali do PT100 com a válvula de controle. Então, nele, a gente consegue ajustar saída de alarme, né, para uma shutoff, e também eu consigo alterar os padrões, né, o P e D, ajustando o tempo de resposta e a precisão da resposta, né, quando que ele vai atuar em cima das oscilações que eu vou ter em função do meu set point. Esse é o sistema mais simples de automação que a gente vai ter. Mas a gente também pode ir para o outro extremo, que já é considerando um controlador com CLP e HM, com software, que vai ter aí protocolos de comunicação, que pode se comunicar com outros servidores, além de ter algum monitoramento remoto, emissão de relatórios, inputs externos. Então, hoje nós temos aí uma variedade de opções, né, de protocolos de comunicação, que vai depender de acordo com, né, cada setor, cada segmento, cada tipo de planta que a gente encontra. Mas hoje nós temos condições de oferecer aí toda essa gama. E aqui algumas considerações finais, né? Então, resumindo tudo que a gente falou, os sistemas de aquecimento serão dimensionados com o objetivo de atender a demanda do processo. Os dados de processos devem estar bem definidos para que o sistema também seja o mais otimizado possível. O trocador de calor ele deve ser selecionado conforme a aplicação, né? E aí, depois de selecionado, a gente precisa dimensioná-lo corretamente, né? É a primeira premissa. Os acessórios de linha vão garantir a vida útil do sistema, garantindo também eficiência e também a praticidade de qualquer intervenção que seja necessária naquele sistema. Controle de temperatura modulante para maior precisão, né, e controle da temperatura de processo. A remoção eficiente do condensado, seja com purgador de boia ou seja com bombeamento do condensado. E automação do sistema que vai garantir, né, a autonomia para aquele processo, né, ou se vai ser algo mais simples, algo mais local mesmo. Acho que sobrou aí uns 5 minutinhos para a pergunta. Já agradeço a atenção de todos, espero ter sido clara aí nas informações. Qualquer dúvida adicional também vocês podem mandar para a gente pelos nossos meios, né, de comunicação, no nosso site, LinkedIn, o que for necessário, e a gente vai dar o retorno o mais breve possível. Bom, muitíssimo obrigado. Acho que o pessoal deve ter adorado a apresentação. Com certeza foi muito esclarecedora. Como a gente começou 11h02, 11h03, então a gente fica até meio de 2, meio de 3 respondendo a pergunta. Então, dá uns 5 minutinhos aí para o pessoal. Eu vou começar com a pergunta do Anderson. Ele pergunta o seguinte: existe alguma recomendação de operação entre a temperatura de entrada do fluido quente, que é o vapor, e o fluido frio, a água, a fim de evitar algum problema por fadiga térmica? Eu não sei se ficou claro, tá? Ficou. Na verdade, os sistemas de aquecimento, a gente tem um fluxo contracorrente. Tá? Então, eu entro com o meu vapor quente, vamos supor, pela parte superior do meu equipamento. E o fluido frio, ele vai entrar pela parte inferior. Então, a entrada onde eu tenho maior energia, né, maior temperatura, vai estar em contato com a temperatura de saída do meu fluido, que vai ser aquecido. Então, isso também diminui aí riscos de algum choque térmico. Mas, claro que quanto maior esse diferencial de pressão, né, acima de 100 graus de diferença, a gente pode ter algum estresse térmico. Mas o fato da gente usar aí o sistema contracorrente, o fluido, quando ele entra frio,
ele vai entrar em contato primeiro com o condensado, que está acumulado ali no fundinho do equipamento, né, do trocador. Então, o choque térmico de água com água é muito menor do que se eu fosse ligar direto com água a vapor. Uma outra forma de evitar isso também é sempre quando for dar o start no sistema, ligar primeiro o fluido, né, o líquido, que é o frio, e depois entrar o vapor, porque aí ele já começa a fazer a troca. Se eu ligo o vapor primeiro, assim que eu entro com água, né, aí sim eu posso ter o choque térmico pelo diferencial de temperatura. Mas hoje a gente pode trabalhar, né, com deltas acima de 100 graus, mas o ideal é que fique abaixo desses 100. Mas, se for o caso, a gente consegue, sim, trabalhar com qualquer um daqueles equipamentos que foi informado. Perfeito, Rô. A gente tem uma pergunta do Vinícius, ele pergunta o seguinte para a gente. São consideradas trocas de energia indireta também em tanques encamisados ou por serpentina? E ele também pergunta, tem alguma alteração nos cálculos nesse caso? Não, também é considerado um aquecimento indireto, os cálculos são os mesmos. O que precisa ser levado em conta no tanque encamisado é que aí é um processo de batelada, porque dentro do tanque eu vou ter uma massa de produto, de fluido, que aí você precisa conhecer qual que é o CP, né, qual que é o calor específico daquele fluido, e aí você vai ter que aquecê-lo num determinado tempo. Então, primeiro você vai calcular a energia necessária de batelada daquela massa, e depois a energia que eu vou ter que adicionar para a água que vai passar pela camisa. Então, a gente vai ter que fazer 2 cálculos, mas as contas são aquelas mesmas, né? Também é um sistema de aquecimento indireto. Legal, obrigado, Rô. A gente tem mais algumas perguntas aqui. Ó, o Roberto, deixa eu dar uma olhada aqui. O Roberto pergunta o seguinte, a respeito da válvula de controle de vapor na alimentação do trocador, ele, né, coloca 2 pontos. Uma válvula esfera do tipo segmentada, com abertura de sede em V, é uma boa alternativa de modelo de válvula para controle? A esfera segmentada, ela também pode ser utilizada, sim. Acho que depende de algumas aplicações, né? Precisa, acho que, dar uma avaliada nisso. Mas ela também é uma opção, porque a gente consegue controlar a abertura. Tá? Então, é uma opção, sim. A Spiratron, a válvula de controle 2 vias, né, com atuador, ela é mais utilizada, é mais comum ser encontrada aí no mercado. Então, a esfera segmentada também é uma válvula de controle igual porcentagem, assim como a que eu apresentei agora, que é o controle modulante. Legal. A gente tem mais algumas perguntas. O Eduardo está perguntando o seguinte, os líquidos condensados de sistemas de aquecimento acumulam bactérias, fungos e vírus se não drenados e limpos com frequência e periodicidade adequada. Então, isso ocorre mesmo? Isso acontece? Repete, por favor. Ele fala o seguinte, os líquidos condensados de sistemas de aquecimento, eles acumulam bactérias, fungos e vírus, se eles não forem drenados e limpos com frequência e periodicidades adequadas. Então, isso acontece se a gente fazer essa limpeza? Assim, os líquidos condensados, então, no caso, o condensado do vapor, é água. E aí, essa água, ela tem uma qualidade, né? Então, uma composição química. Ela pode ter ali materiais orgânicos, sim, né? Componentes orgânicos, assim como sais que podem ir se acumulando se você realmente não faz a remoção e não faz a limpeza. Tanto que nas caldeiras a gente tem descarga de fundo, né? Exatamente para tirar tudo o que vai sobrando, né, da evaporação dessa água. Então, condensado parado, ele pode trazer corrosão para a tubulação,
né? Muitas vezes o sistema indireto ele é utilizado por não poder misturar, né, essa água que é do vapor, do condensado, com o produto final. Então, sim, a gente precisa remover esse condensado, né? Mas não é que se ele ficar parado meia hora já vai ter proliferação de nada disso, mas eu não posso deixar esse condensado parado dentro do equipamento por muito tempo. Então, se for fazer uma parada, né, se o processo só entra em operação uma vez por semana, então sempre que fizer a parada, é bom fazer a drenagem completa desse equipamento e tirar tudo que ficou condensado, tanto do lado da água, como do lado da água ou de outro produto industrial, tá, de outro fluido, como do lado do condensado do vapor. Obrigado, Ron. Acho que pelo horário aí, então acho que a gente vai acabar encerrando agora. Muito obrigado aí pela apresentação, tenho certeza que o pessoal gostou, já recebi até algumas mensagens aqui de agradecimento. Pessoal, caso vocês tenham algum tipo de pergunta a mais, adicional, fiquem à vontade, eu mandei meu e-mail no campo de perguntas, e vocês podem mandar para mim, ou mandar direto para a Roberta, ou também entrar em contato pelos nossos canais de comunicação, tá? Então, muito obrigado a todos aí, um bom dia. Obrigado, Roberta. Ótimo, muito obrigada, ótimo dia a todos.